Graças a Deus. Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Com alegria, muito prazer, uma dádiva muito grande estar aqui com os irmãos mais uma vez. Desta feita para ministrar-lhes nesta escola bíblica de líderes. E eu me sinto muito honrado, privilegiado por fazer parte desta grande bênção que é a escola bíblica aqui de Londrina. E eu gostaria de convidá-los para que, sem perda de tempo, abramos nossas Bíblias num livro muito difícil de encontrar. Talvez você demore um pouco, mas não tem problema. O livro do Gênesis, capítulo 6. Nós vamos ler apenas 2 versículos, para que, por meio deles, o Senhor fale conosco pela exposição da sua infalível, inerrante e irrefragável palavra. Enquanto os irmãos encontram o livro do Gênesis, a referência supracitada, capítulo 6, nós vamos ler os versículos 8 e 9. Eu também quero aproveitar para agradecer diretamente aos pastores que estão promovendo esse trabalho, este evento. Eu estou muito feliz e agradecido por ser um dos preletores. Confesso que quando vi o cartaz e quem estaria falando, fiquei bem alegre e preocupado ao mesmo tempo, porque são homens de Deus que têm um vasto conhecimento, uma capacidade intelectual singular, e eu sei das minhas limitações, e por isso fui orar a Deus e pedir que Ele me ajudasse nas ministrações. E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor desta igreja, pastor Elias, todo o corpo de obreiros que está aqui ao seu lado, cooperando com excelência para que a obra do Senhor seja feita com maestria, e é o que nós temos visto aqui. Também louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Pablo Arthur, quem nos fez a ponte para estar aqui mais uma vez. Muito obrigado, meu amigo. Você sabe que eu sou seu fã, né? Eu já falei isso várias vezes. Pablo é um exímio expositor bíblico, e a gente aprende muito e é muito edificado ao ouvi-lo. E a todos os amigos que estão aqui, o pastor Moisés, o pastor Secom, que estão também prestigiando esse lindo trabalho. Revendo aqui o pastor, meu amigo pastor Fernando, Deus abençoe meu amigo, um querido companheiro, um grande pastor. E louvar a Deus pela vida também de um amigo querido que é o pastor Mateus, este jovem prodígio, é um grande pregador, um excelente escritor que Deus tem usado nesta nação e fora dela. Muito obrigado, meu amigo, sua amizade é uma bênção para a minha vida. Eu já disse para você que você é o nosso Onesíforo. E essa é só para quem conhece a Bíblia. Quem não conhece vai ficar boiando, depois pesquisa por quê. Então, queridos, vamos ao texto sagrado, vamos ao texto bíblico. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Quem achou pode dizer amém? Amém. Está escrito assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Olha que expressão bonita, né? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo, perfeito, algumas traduções diz reto. Em suas gerações, Noé andava com Deus. Vamos repetir essa última frase? Após mim, vamos lá, 1, 2, 3. Noé andava com Deus. Amém. Se você puder, tome o seu assento, esteja à vontade. Só não esqueça que dar glória a Deus é de graça, tá? Eu gostaria de informar aos irmãos também que o material que nós escrevemos, que está em mãos de cada um de vocês,
ele será abordado especificamente a partir de amanhã, quando eu quero adentrar um pouco mais no que nós escrevemos, ainda que aquilo que falarei agora está também dentro do assunto, que é amar e cuidar. Eu quero falar nesta oportunidade, com o auxílio e a inspiração do Espírito Santo, sobre uma liderança exemplar. Uma liderança exemplar. Nós sabemos que as biografias bíblicas nos auxiliam, nos ajudam, contribuem em muito para que nós também melhoremos nossa capacidade de serviço. E é isso que nós encontramos na vida de Noé. Eu também quero avisar que não pregarei sobre Noé, mas sobre o Deus de Noé e as lições que Deus nos ensina através de sua própria vida. É muito curioso que nós estamos vivenciando um tempo de liderança em crise. Há muitas denominações sofrendo pelo fato de possuírem uma liderança fraca, que não tem o devido preparo. Em alguns casos, podemos até dizer, com muita tristeza, uma liderança inepta. Mas eu também gostaria de elencar, antes de adentrar no assunto, uma pesquisa que foi feita pelo teólogo Bob Clinton, que é professor do seminário de Fuller, na Pasadena, Califórnia, em sua obra The Making of the Leader, quando ele fala sobre a formação de um líder, ele diz algo estarrecedor e preocupante. A pesquisa aponta para o seguinte: 30%, eu disse apenas 30%, segundo a pesquisa do Bob Clinton, dos líderes terminam bem a sua carreira. Apenas 30% da liderança é bem-sucedida. Isso é muito triste, mas também pode nos levar a um nível diferenciado de uma experiência nova e também nos colocar numa dimensão necessária para que o Senhor Deus nos use neste tempo, porque Deus quer nos usar agora. Quem pode dizer amém por isso? Muito bem, quando nós olhamos então para o cenário no qual Noé está inserido, percebemos com clarividência que não era dos melhores. Porém, Noé, ele se destaca na Escritura como alguém que tinha intimidade e comunhão com Deus, a ponto de Noé ser um dos principais intercessores da história bíblica. Se você for até o capítulo 14 e o versículo 14 também do livro de Ezequiel, o profeta maior, você vai encontrar a expressão que diz, eu vou parafrasear, Deus falando com o povo de Judá através de Ezequiel, diz o seguinte: a situação é tão complicada, vocês estão numa situação de corrupção e de pecados tão grandes, que ainda que esses 3 homens intercedessem por vocês, e aí diz o nome deles, Noé, Jó e Daniel, ainda que esses 3 intercedam por vocês, eles salvariam apenas a si próprios, mas vocês sofrerão o juízo. Olha que interessante, Deus está, o próprio Deus,
o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Senhor dos exércitos, El Shaddai, o onipotente, onisciente, onipresente, o imutável, ele está dizendo, o eterno, ele está falando, ele está dando créditos, ele está evocando o nome de 3 pessoas. E dentre as 3 temos Noé. Olha a intimidade que este homem tem. Ele está dizendo, o que esses homens me pedem, eu sempre ouço e respondo positivamente. Porém, mesmo que eles intercedessem, o caso é tão sério que eu diria não. Então ele está colocando Noé numa prateleira absolutamente alta em relação à maioria, sim ou não? Logo, eu entendo que Noé tem aptidões, habilidades, talentos, caráter suficientes para nos ensinar muitas e muitas lições. E eu gostaria de já entrar na primeira para a gente ganhar tempo, porque eu não quero cansá-los. Primeiro, se nós olharmos para toda a história em que Noé está envolvido, teremos a primeira lição. A primeira lição é: use o seu tempo para a glória de Deus. Eu fiquei feliz que quando o pastor Mateus Soares estava ministrando, Deus o inspirou a falar sobre isso. E eu disse, então, é nesse sentido que eu também vou seguir. Primeira lição: use o seu tempo para a glória de Deus. Desde o momento em que Deus falou com Noé a respeito do dilúvio e a respeito da construção da arca, ele não perdeu nenhum segundo. Ele começou a usar cada minuto para a glória de Deus, para realizar o projeto, para cumprir a tarefa, para fazer a obra que Deus havia lhe ordenado. Vivemos uma época difícil, que é a era da tacocracia. Pastor, o que é isso? É o governo da velocidade. Nós queremos tudo muito rápido, tudo que é fast nos encanta, nos impulsiona, nos motiva, nos atrai, é ou não é? Principalmente fast food, né? Mas vamos deixar isso de lado. Mas o que é fast nos atrai, o que é rápido nos chama a atenção. Só que Deus não trabalha com a velocidade, Deus trabalha com o tempo. O tempo que Deus usa é diferente do tempo que nós usamos. Que, para falar a verdade, teologicamente, nem tempo Deus possui. Deus está na eternidade, e Agostinho dizia que a eternidade é ausência de tempo. Mas não vamos entrar nessa questão teológica agora. Mas só para você entender, nós estamos na cronosfera, tempo contabilizado. Milésimo, segundo, minuto, hora, dia, semana, quinzena, mês, ano, e aí vai. Agora, Deus está fora disso, porque Deus é atemporal. Deus está fora do tempo e por isso Ele é o criador do tempo. Deus deu o pontapé inicial da contabilização temporal. Então Deus está fora disso. Quem entende isso, diga amém. Se Deus está fora do tempo, Ele não é controlado pelo tempo e também não pode ser influenciado por ele. Nós somos influenciados pelo tempo e nós estamos presos dentro disso, que nós chamamos tempo. E o tempo é dividido em 3 partes: passado, presente e futuro. Só que Deus nem tem passado e nem futuro. Para Deus tudo é o presente contínuo. Por isso que a gente nunca vai entender Deus, porque enquanto a gente está vivendo um momento terrível de turbulências, se descabelando, se desesperando, com preocupações mais terríveis, Deus está tranquilo, assentado num alto e sublime trono. Porque enquanto a gente só vê o que está diante dos nossos olhos, que é o presente, Deus está vendo o que para nós é futuro. E Ele sabe que no futuro todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Mas nós estamos no tempo, e aí a gente tem que se virar. A gente tem que saber administrá-lo. E não só administrá-lo, mas liderá-lo.
Porque o tempo é uma das maiores dádivas que Deus nos concedeu, uma das grandes bênçãos que Deus nos deu. E aí eu preciso administrar e usá-lo para a glória de Deus. Só que tem uma coisa dentro disso: tempo é prioridade. E eu só dou prioridade àquilo que eu gosto, àquilo que eu amo. Já parou para pensar? Quem gosta de algo, investe tempo neste algo. Uma pessoa que gosta, sei lá, de ler, arruma tempo para ler. Arruma ou não arruma? Arruma. Quem gosta de esporte, arruma tempo para praticar o esporte. Quem gosta de academia, arruma tempo para academia. Quem gosta de passear, arruma tempo para passear. Quem gosta de ir à praia, arruma tempo para ir à praia. Quem gosta do shopping, arruma tempo de ir ao shopping. Tempo é questão de prioridade. Quem ama orar, arruma tempo para orar. Quem ama cultuar, arruma tempo para cultuar. Quem ama jejuar, arruma tempo para jejuar. Por quê? Quando eu digo assim, mas pastor, eu não tenho tempo para orar, eu estou dizendo, eu não gosto de orar. Quando eu digo assim, mas pastor, eu não gosto de ler, eu logo não invisto tempo na leitura. Quem está entendendo isso? É uma coisa óbvia, porque tempo é prioridade. E um certo pensador já disse que prioridade é uma palavra que só deveria ser utilizada no singular e nunca no plural. Porque se eu tenho prioridades, eu não tenho nenhuma prioridade. São várias, então não é nenhuma. Só pode ser uma. Prioridade. A nossa prioridade é Deus. E o resto é consequência. Quem entende? Por que você veio aqui hoje? Sendo que você poderia estar em tantos outros lugares neste exato momento. Porque a sua prioridade é Deus. Tempo é questão de prioridade. A gente só arruma tempo para aquilo que a gente ama. Eu estava pregando num congresso e aí, na saída, eu ouvi dois jovens conversando, e eu não ouvi porque quis, nem porque me intrometi, mas porque eles estavam falando muito alto, e eu escuto muito bem, só não enxergo bem, mas ouvi eu ouço muito bem. E eu estava saindo, eles estavam na porta, então não tinha como eu parar para deixar eles conversar para depois passar. Tive que passar. E um jovem estava dizendo para o outro, rapaz, sabe aquela série? E o outro disse, sei. E aí? Ele disse, ontem eu acabei, maratonei, assisti ela inteira. Falei, rapaz, fiquei pensando comigo. E o outro perguntou, quanto tempo você levou? Ele disse, 10 horas direto. Só ia no banheiro e voltava, nem comi. Aí eu fiquei pensando comigo, esse deve ser o mesmo que quando o pastor diz assim, irmão, você está lendo a Bíblia? Ele diz, pastor, não tenho tempo. Irmão, você está orando? Não tenho tempo. Irmão, vamos para o evangelismo? Pastor, não tenho tempo, até gostaria. Irmão, vem para a escola dominical? Pastor, não tenho tempo. Por quê? Porque tempo é prioridade. Eu só dou prioridade àquilo que eu amo. Então, quando Deus falou com Noé sobre a construção da arca, sobre este monumental projeto, ele não titubeou e não desperdiçou nenhum segundo. Ele passou a usá-los todos para a glória de Deus. Então use o seu tempo para a glória de Deus. Nós estamos perdendo muito tempo. Eu estou dizendo nós, eu não estou dizendo você, estou dizendo nós, porque eu me incluo, eu faço parte dessa geração. É a geração da tecnologia de ponta. E nós temos muitas coisas que podem nos distrair. E eu aprendi algo durante esses anos de caminhada com Deus, que Satanás já percebeu que não pode nos destruir, então ele vai tentar nos distrair. Ele não pode nos destruir, mas nos distrair ele tem conseguido muitas vezes. Redes sociais, internet. Irmão, é tanta coisa. Pastor, você é contra? Claro que não, eu tenho. Eu trabalho com isso, eu faço. Mas nós devemos saber que tudo tem um limite. E nós precisamos usar o nosso tempo para glorificarmos a Deus. Porque Deus vai cobrar de nós cada minuto desperdiçado
jogado no lixo. Noé nos ensina: não desperdice o seu tempo, use-o da melhor maneira possível, administre o seu tempo e faça com que o nome do Senhor seja glorificado em todo o momento. Quem pode glorificar a Deus por essa palavra? Porque senão, queridos, Satanás vai nos distrair, e quem é distraído pode ser destruído. A destruição geralmente é precedida pela distração. Isso em qualquer área da vida. Numa guerra principalmente. E nós não estamos num shopping center espiritual. Nós estamos num campo de batalha espiritual. Quem entende? Você nunca vai ver a Bíblia, os teólogos bíblicos, os escritores bíblicos, usando analogias para falar da igreja como um lugar de conforto. Mas sempre num lugar de guerra. Num lugar de batalha, num lugar de confronto. Satanás não brinca de ser Satanás, e nós não podemos nos distrair, principalmente nós que somos líderes. Porque se tem uma coisa que Satanás sabe fazer, é derrubar os alvos principais. E nós estamos na mira do diabo. Eu costumo brincar dizendo o seguinte: toda polícia tem uma lista dos mais procurados, tem ou não tem? Toda polícia, seja civil, seja militar, seja CIA, seja SWAT, seja, sei lá, Interpol, tem a lista. Satanás também tem a lista dos mais procurados. E eu quero glorificar a Deus porque nós estamos nela. Porque Satanás não quer matar nem destruir quem não o incomoda, mas ele quer derrubar e destruir quem está destruindo os projetos dele. E nós vamos continuar fazendo isso. Quem pode dizer glória a Deus? Aleluia! Então, tempo é questão de prioridade. E eu só invisto tempo naquilo que eu amo. Segunda lição que nós aprendemos com a vida deste homem de Deus é que ele construiu a arca antes do dilúvio. E tem muita gente querendo fazer o contrário. Espera o dilúvio começar para tentar construir. Nós somos um povo, por cultura, povo brasileiro, que tem o costume de pensar em fazer algo depois que a tragédia acontece. É assim ou não é? Se eu estiver falando bobagem aqui, depois os irmãos me corrijam, por favor. Mas eu percebi, lendo, estudando e vendo. Isso se constata com tranquilidade. O povo brasileiro tem essa tendência de não prevenir, mas remediar. Só que remediar é mais difícil do que prevenir. Mais complicado, e pode ser até tarde demais, dependendo da situação. E Deus quer que nós tenhamos, então, preparo. Quem se prepara para a tempestade, passa por ela ileso. Aleluia. Precisamos ter preparo. Porque quem não se prepara para os problemas futuros, está preparando um futuro de problemas. Eu preciso me preparar, porque os problemas certamente virão. E se eu não estiver apto para enfrentá-los, eu serei engolido por eles. Mas Noé nos ensina uma lição extraordinária, como líder que era. Ele construiu a arca antes da tempestade começar. Às vezes a gente quer fazer o contrário. Não vai funcionar. Já percebeu que a gente quer orar depois que a batalha começa? Ela vem com tudo. Ela vem, nos alcança. É ou não é? A gente quer fazer o remédio. Mas Deus quer que a gente seja vacinado. Aleluia. 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 Então, vejam, olha a diferença. O preparo é uma das coisas mais importantes na vida de um líder. Preparo. É impossível ser um líder sem preparo. Sem preparo a gente não consegue fazer muita coisa. Eu preciso me preparar, porque quanto mais preparado eu estiver, mais Deus vai me usar. Isso é bíblico. Quanto mais preparado é o servo de Deus, mais usado o servo de Deus será.
Quanto menos preparado, menos usado. Pastor, o senhor está falando então de questão de preparo de conhecimento intelectual? Não, estou falando de todas as áreas. E durante esses dias nós vamos comentar um pouco sobre cada uma dessas áreas. Eu preciso estar preparado. Vejam, eu vou dar 2 exemplos aqui para você não achar que eu estou inventando coisa. 2 exemplos, porque existe gente dizendo por aí que Deus não usa capacitados, mas Ele capacita escolhidos. Uma vez disseram para mim que estava até na Bíblia esse versículo. Aí eu fui procurar, falei, rapaz, só se for no livro de Inventares, no capítulo 0, versículo -1, na Bíblia não tem. Não, Deus usa capacitados e capacita ainda mais aqueles que foram. Agora, pessoas que não têm preparo, dificilmente serão usadas por Deus. Mas como o pastor Mateus disse aqui, com muita maestria, todos nós temos pelo menos um talento. Então nós temos um preparo, uma predisposição da parte de Deus para servi-lo de forma correta. E eu preciso utilizar isso para que a obra de Deus avance e para que o reino de Deus alcance a tantas e tantas vidas. E o nome do Senhor seja glorificado. 2 exemplos, um no Antigo e um no Novo. No Antigo, Moisés. Deus olhou dos céus para a terra e disse, eu preciso de uma pessoa para libertar o meu povo do Egito. E aí Deus passou o scanner e foi passando, não achava. Opa, vi um ali. Moisés. Por que Moisés? Porque Moisés, ele cresceu lá, 40 anos convivendo ali naquela cultura, aprendendo dentro do palácio. Ele é formado em todas as ciências do Egito. Ou seja, se existisse uma Harvard, se existisse uma Oxford, universidades que são tão prestigiadas hoje, se existisse naquela época, Moisés teria estudado lá. Porque ele se formou em todas as ciências dos egípcios. Astronomia, matemática, aritmética, todas as grandes ciências do Egito da época, que era o maior império do mundo, portanto, era o povo mais inteligente do momento, em questões de conhecimentos, tecnologia. Tanto é que a gente tem as pirâmides, né, que até hoje o pessoal não sabe como que elas chegaram a ficar do jeito que são. Olha a tecnologia daquele povo, a inteligência deles. Moisés está inserido nesse ambiente, formado em todas essas áreas. Um homem extraordinariamente preparado, não só intelectualmente, mas também fisicamente. Flávio Joséfo diz que ele enfrentou uma guerra como líder do povo e venceu. Ele sabia tudo de artes marciais. Moisés era bom em MMA, mas da época. Viu, pastor Paulo? Tanto é que quando, vocês se lembram, né? Que ele está fugindo, aí vai para o deserto, aí as moças vão tirar água lá do poço, aí vem 2 folgados lá e não sei o quê. Aí ele olha e fala, meu Deus, eu estou fugindo da confusão, acabei de dar um golpe num camarada e matá-lo, agora vejo o outro, não vou aguentar. Foi para cima, irmão, foi golpe para todo lado, rabo de arraia, armlock, foi... Arrebentou o cara. Botou para correr e ainda... com sangue no olho, disse, daqui, as mulheres que davam água para os camelos, eu vou dar, já estava sangue quente, eu vou encher lá. Um camelo bebe pelo menos 80 litros, tinha vários. Era uma benção ou não era? Então ele tinha preparo físico, tinha preparo intelectual. Quem que Deus foi usar? Ele. Por quê? Porque Deus, Ele não só escolhe pessoas preparadas, mas dá um upgrade. Quando o Espírito Santo está em nós, olha que coisa tremenda. Quando o Espírito Santo nos enche, as nossas habilidades, dons e capacidades são potencializadas. E é por isso que Deus nos trouxe aqui para essa escola de liderança, para potencializar aquilo que Ele já nos deu. Então se prepare para ser muito mais usado a partir de então. Lá no Novo Testamento, Jesus pregou, vocês têm que ir por todo mundo, os discípulos ouviram. Prega o evangelho de toda criatura, eles ouviram.
Jesus disse, olha, fazei discípulos de todas as nações. Não é só para pregar para os judeus, não, é para pregar para todo mundo. Eu quero que todos sejam salvos e tal. Ok, só foi Jesus morrer, ressuscitar e voltar para o céu, que eles já esqueceram. Aí passa, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6, 7. E o povo aí tem um lampejo lá de experiência, que é o Filipe, que vai lá e prega para o rapaz eunuco, mas não passou de muita coisa, uma pessoa só, irmão. É para pregar para o mundo inteiro, Jesus falou. Estamos restringindo ao eunuco ali, é muito pouco. Aí eu acho que, eu estou usando uma linguagem humana, tá? Só para ficar didático. Claro que não foi isso, mas eu estou entendendo, só para você entender. Deus olhou e falou, não aguento mais, não é possível, eles não entenderam. Não vou deixar chegar no capítulo 10 assim não. Quando chegou no 9, Saulo, o mais preparado que tinha, poliglota, inteligentíssimo, um grande escritor, era discípulo de Gamaliel, que era o maior dos professores que existia no momento, que era parente do maior rabino que eles tinham, que era o Hilel. E aí ele falou, não, esse aqui, só preciso trocar o chip. Só trocou o chip. Apareceu para ele, foi muito simples, não precisou explicar nada. Saulo, Saulo, por que me persegues? Opa, ele parou, olha a pergunta de Saulo. Quem és, Senhor? Ele entendeu na hora. Ele não disse assim, quem é que está falando comigo? Não, ele entendeu, ele disse, quem é, Senhor? Ou seja, é o Senhor que está falando comigo? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Pronto. E eu vou te mostrar como é que é ser perseguido. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Foi falando para ele, ele só baixou a cabeça, é verdade, é isso mesmo. Entendeu na hora. Daquele momento em diante, ele se tornou um pregador do Evangelho. Porque tinha preparo. Já estava pronto para ser usado. Só precisava trocar o chip ali, fazer um download aqui, outro ali, né? Dar uma limpada nas arestas. Pode ir, está pronto. Então Deus quer usar quem quer ser usado. Quanto mais preparo, mais longe você irá. Olha a pergunta que eu vou fazer aqui, é muito simples, não precisa responder, só raciocina, só reflete comigo. Quem era mais cheio do Espírito Santo? Paulo ou Pedro? Não responde, só pensa. Quem era mais cheio do Espírito Santo? É uma pergunta até paradoxal, né? Quem era mais cheio do Espírito Santo? Paulo ou Pedro? Pastor Rodrigo, se é cheio, é completo. Então, ambos estão no mesmo nível. Não tem como um copo estar mais cheio que o outro se os dois estão cheios. Os dois estão cheios, os dois estão cheios. É isso mesmo. Por que então Pedro não foi tão longe quanto Paulo foi? Porque Pedro não tinha o preparo de Paulo. Por que Pedro não foi o pregador dos gentios? Porque Paulo teve de ser. Porque Paulo tinha o preparo para isso. Então, pastor, quer dizer que Deus não usa quem tenha estudo, quem tenha coisa. Não é isso que eu estou falando, irmão, pelo amor de Deus. Deus usa todos. Só que a uns, Deus usa mais. E vai depender do preparo. Quem quer, corre atrás. Por quê? Porque o preparo que eu tenho que buscar, Deus não vai me conceder. Deus não dá, preste atenção nisso aqui, conhecimento para ninguém. Eu era novo convertido, Deus dá sabedoria. Deus não dá conhecimento. Eu era novo convertido, e novo convertido passa por cada um, irmão. E as minhas melhores experiências foram nessa época. Eu lembro que eu era novo convertido, e novo convertido acredita em tudo, né? E eu lembro que eu era novo convertido, com 15 para 16 anos, aquele fervor todo, uma igreja, né, no meio da periferia, desse tamanhozinho, o povo lá era de oração, mas não tinha conhecimento nenhum. Não lia a Bíblia de ponta cabeça e pregava o que vinha na mente. E aí, um dia disseram, pastor, irmão Rodrigo, é o seguinte, vamos ali na igreja tal, e disse o nome da igreja, vai estar um irmão lá, um missionário, que ele é analfabeto, ele nunca foi numa escola, mas Deus colocou a Bíblia inteira na cabeça dele. Ele fez uma campanha no monte,
E Deus colocou a Bíblia, não ri não, irmão, a Bíblia inteira na cabeça dele. E ele conhece o Gênesis, Apocalipse, ele cita. Eu falei, não, esse negócio aí tem que ver. Primeiro eu já fiquei meio assim, né? Mesmo sendo não convertido, eu falei, mas será que é verdade? Você não acredita não no poder de Deus? Eu disse, opa, acredito, eu sou crente, eu vou ler. Aí fui lá, cheguei no culto, irmão, tadinho, ele pregava, e ele começava a citar os versículos, e não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas ele dizia que tinha recebido isso de Deus, que um anjo chegou lá e colocou a Bíblia inteira na cabeça dele, porque ele não sabia ler. Irmãos, não é assim que funciona. Nós temos que ter uma fé inteligente. O que eu posso fazer, Deus não fará por mim. O que está ao meu alcance, eu tenho que buscar. Por exemplo, nossa igreja, quando eu digo nossa igreja, estou falando da igreja do mundo inteiro, confunde 3 coisas. Primeiro, possíveis. Existem coisas que são possíveis. Segundo tipo de coisas, coisas difíceis. Terceiro tipo de coisas, coisas impossíveis. O que é possível, irmão, não preciso nem perturbar Deus, não. Vou lá e faço. Peço apenas a bênção dele, faço. Sim ou não? Foi o que o pastor Mateus disse aqui. Homens de Deus que fizeram sem Deus precisar mandar. Eles viram, identificaram o problema, foram lá e resolveram. E Deus abençoou. Não preciso. Agora, tem coisas que são difíceis. Aí sim, eu preciso de ajuda. Mas Deus não vai fazer por mim. Eu posso ser ajudado por Ele. Mas Ele não vai fazer tudo. Ele pode mostrar o caminho, Ele pode direcionar o caminho, pode dar um endereço, mas não vai caminhar por mim. Quem está entendendo isso? Agora, existem coisas que são impossíveis. Agora, o que é impossível para mim, para Deus é o normal. O que é impossível para nós, Deus pode transformar em impossível. Então, o que eu não posso, aí sim Deus entra em ação. E Ele faz. Quem acredita, diga glória a Deus. Então, quero dizer para você que o que é possível, você tem que fazer. O que é difícil, você tem que fazer, com a ajuda de alguém, mas tem que fazer também. Então, arregaça as mangas e faz. Agora, o que é impossível para você, Deus vai realizar, porque Ele está no projeto, o projeto é dEle, então Ele vai fazer com que Ele se conclua. Quem pode dizer amém? Então, preparo é importantíssimo. Uma das maiores tragédias da vida não é nunca ter a oportunidade que a gente deseja, é ter a oportunidade que a gente deseja e não estar preparado para ela. Meu Deus. Quantas pessoas que você e eu conhecemos que tiveram as oportunidades que talvez nós nunca tenhamos e deixaram escorregar pelas mãos como água, porque não tinham preparo para tal. Precisamos nos preparar. Precisamos nos preparar. O irmão estava orando a Deus, pedindo ao Senhor uma porta de emprego. E ele orava pedindo uma porta de emprego de crente. Já ouviu falar na porta de emprego de crente? É aquela que ganha bem, folga o final de semana para poder estar livre para os trabalhos da igreja, feriado, sai antes do culto começar, durante a semana, tem vale alimentação, tem convênio médico, convênio dentário. E ele orando a Deus. 5 anos nessa situação, só orando, os irmãos foram visitá-lo, ele já estava na miséria absoluta. Os irmãos chegaram lá, irmão, o que está acontecendo? Ele disse, eu estou orando, mas o irmão, faz quanto tempo que está desempregado? Faz uns 5 anos, mas Deus disse que vai abrir a porta. Tá, mas o irmão está fazendo o quê? Está enviando currículo, está buscando ajuda, está procurando QI, quem indique. Ele disse, eu não posso ajudar a Deus. Se Deus falou, Ele vai fazer. E os irmãos ficaram olhando para a cara dele, misericórdia. Que é isso? Fanatismo total. Tá bom. Mas Deus é tão bom que teve misericórdia dele. Aí um dia, ele foi para o culto, aí veio um empresário no culto, o pastor viu, lembrou que o empresário estava precisando de uma pessoa para trabalhar lá, na empresa dele, e lembrou que o irmão estava precisando de um emprego. Ou seja, era só juntar a fome com a vontade de comer. Ele disse, irmão, olha, tem um na nossa igreja que está precisando trabalhar, rapaz. Você não quer conversar com ele, não? Você está precisando de uma pessoa crente, um homem de Deus. Ele falou, não, vou conversar. Chegou lá, apresentou, Pai do Senhor. Então, o irmão quer conhecer a nossa empresa? Quero, então, eu estou precisando de uma pessoa lá.
Então sou eu sou a pessoa. Aí o irmão disse assim, mas eu preciso perguntar para o senhor uma coisa. Pode perguntar. Na empresa, qual que é o salário? Ele disse, rapaz, já quer saber o salário? Se o salário é tanto, ele disse, opa, glória a Deus. Esse é o salário que eu estou pedindo. Mas eu tenho algumas perguntas ainda. Não, pode fazer. Lá tem convênios? Tem. Lá tem isso? Tem. E trabalha final de semana? Não trabalha final de semana. Lá a maioria dos funcionários é crente, então eu procuro, né, flexibilizar essa situação. Que maravilha de Deus. Eu estou sentindo aqui a unção já. Estava quase falando em línguas. Ele disse, então é benção, então tá bom. Então você pode comparecer amanhã, 7 horas da manhã. Eu disse, posso, 5 horas da manhã eu estou lá. Você, amém, Deus abençoe. O irmão já estava todo empolgado, quase pulando de alegria. E aí o empresário deu 10 passos e lembrou de algo. Falou, meu Deus do céu, esqueci de fazer a pergunta mais importante. Ô irmão, vem aqui, eu esqueci de uma coisa. O irmão estava lá todo empolgado, com a lágrima no rosto. Ele disse, irmão, está chorando? Eu disse, não, caiu um cisco aqui. Ele disse, então, é o seguinte, meu querido, eu esqueci de fazer uma pergunta mais importante. O irmão sabe mexer com o computador, né? Ele disse, como assim, computador? Isso é um computador, e-mail, Excel, coisa simples. Ele disse, eu não sei não. Mas nada. Nem ligar, nem desligar. Sou analfabeto total da informática. Meu Jesus, e agora, irmão? Porque a vaga é urgente, tem que preencher amanhã. Não dá tempo de treinar o irmão. Então, irmão, vai me desculpar, mas vai ficar para a próxima, viu? Deus abençoe. Foi embora. Misericórdia. Pergunta que eu faço. Deus abriu a porta para ele, sim ou não? O problema é que ele não estava preparado para a porta que ele estava pedindo. Esse é o problema de muitos líderes. A gente costuma dizer assim, peça coisas grandes a Deus, porque o teu Deus é grande. Qual que é o erro da frase, pastor? Nenhum. A frase é corretíssima. O problema não está na frase, o problema está na minha atitude em relação a ela. A gente diz, peça coisas grandes porque Deus é grande. Só que para receber coisas grandes do Deus grande, eu preciso me preparar grandemente também. Porque Deus não é irresponsável para colocar algo grande na mão de alguém que não se preparou grandemente. A gente pede coisas grandes e se prepara de maneira pequena. Aí não funciona. Eu vi isso, eu vi. Novo convertido, a igrejinha fundo de garagem, mas tinha um monte de profeta de Deus lá. Aí um dia o irmão estava muito tempo já pedindo para Deus um carro. Senhor, não aguento mais andar a pé, teu servo precisa de um carro, é aquela coisa toda. E Deus levantou o profeta um dia e disse assim para ele, meu servo, eis que eu te digo o seguinte. E ele lá todo atento para ouvir, tu tem me pedido algo, tu tem me pedido um carro. E foi tremendo, porque ele não conhecia aquele irmão, e a gente sabia da luta dele, pedindo um carro para Deus, todo culto, toda hora, até ora pelas ofertas, ele pediu o carro, ora pelos enfermos, ele pediu o carro, ora pela bênção apostólica, ele pediu o carro. Aí Deus falou com ele diretamente, falou, tu tem me pedido um carro, só que você não tem se preparado para recebê-lo. Tira a carta que o carro chega. E saiu, deixa a minha paz, e foi embora. Eu falei, toma, vai, brinca. Em outras palavras, eu preciso me preparar para o que eu estou pedindo para Deus. Porque a gente costuma pedir e fica de braços cruzados. Deus falou algo para você, então mostre para Deus que você acredita. Não é ajudar a Deus, é demonstrar para Deus a tua fé. Se Deus disse para você que você vai ser um líder de uma multidão, se prepare para liderar uma multidão. Se Deus diz para você que você vai pregar e ensinar a Bíblia, você tem que se preparar para pregar e ensinar a Bíblia. Eu conheci muita gente que Deus disse assim, eu vou fazer de você um pregador da minha palavra. E tu vai ficar conhecido, porque eu vou te usar. E o irmão descansou, amém. Deus falou, está falado. Quem tem promessa, descansa na promessa. Quem tem promessa, não morre. Quem tem promessa, não sei o quê. Se Deus fala, Ele cumpre. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ok. E não lia a Bíblia, não estudar. Aí um dia eu perguntei para ele, irmão, Deus falou que... Deus falou para mim que eu vou ser um pregador renomado, conhecido. Eu disse amém.
E o irmão está lendo a Bíblia, estudando. Não gosto muito de ler, não. Terra seca, desmantelada. Mas o irmão está indo pelo menos no culto de ensino, né, para suprir. Não, culto de ensino não gosto muito não tem um reteté, né? O povo não pula, não corre, não roda. Mas o irmão está indo na escola bíblica dominical, né? Pelo amor de Deus. Não, escola dominical não dá, é domingo de manhã, é o único dia que eu tenho para dormir. Falei, tribuloso, você vai ser um pregador muito conhecido, mesmo. Onde você chegar, vão dizer, não dá oportunidade não, pelo amor de Deus, esse aí é famoso. Pelo amor, não deixa ninguém. Por quê? Porque tem gente que Deus fala assim, eu vou te usar na área da música, ele, amém. Ele acha que um dia ele vai pegar o violão, sem nunca ter tocado, e vai começar a dedilhar, e Deus vai colocar as notas musicais na cabeça dele. Receba a inteligência. Ele acha que vai ser assim. Não vai acontecer, não é desse jeito. Então eu preciso me preparar, porque Deus tem coisas grandes para me entregar, mas eu preciso me preparar grandemente para recebê-las. Quem acredita nisso, dê glória ao Senhor. Terceiro lugar, olha o que a história deste homem, desse líder nos ensina: não dê ouvido aos críticos. Tem muito líder cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, dando ouvido a quem não deve, aos críticos. Se a gente fosse dar ouvido a todos os críticos, a gente nem levantava da cama. É ou não é? Porque se tem alguém que vai ser criticado nessa vida, é a liderança cristã. Você é alvo de todo mundo. Todo mundo está olhando para a gente. Toda a igreja está olhando para a gente. A vizinhança está olhando para a gente. A sociedade está olhando para a gente. Em todo lugar estão olhando para você e para mim. Nós somos alvos. Então, se a gente for dar ouvido às críticas, a gente não faz nada. A gente não realiza nada para Deus. Porque por trás de todo crítico existe um frustrado. Por trás de todo crítico, vou repetir, existe um frustrado. Quem critica muito é porque é frustrado. Não tem a coragem que você tem para fazer e desenvolver. Então ele começa a atirar, para tentar derrubar. Porque ele vê que você pode fazer o que ele não conseguiu fazer, por conta da sua preguiça. Porque o maior inimigo do líder, do aprendizado, do conhecimento, é a preguiça. E Deus tem orgeriza da preguiça. Os preguiçosos não têm vez com Deus. Então as críticas virão. Irmão, se tem alguém que vai ser criticado, somos nós. Principalmente os pastores. Não tem ninguém. Pastor Elias tem muito mais experiência do que eu. Pode falar muito melhor sobre esse assunto. Irmão, se o pastor, ele fala bem, alguém vai dizer assim, quer aparecer. Se fala errado, vamos dizer, misericórdia, pastor analfabeto. Se o pastor se veste bem, vamos dizer assim, pastor vaidoso, hein? Para que isso? Se o pastor se veste mal, com a gola para cima, todo desengonçado, né? Meu Deus, que pastor, que é isso, gente? Pastor desengonçado é isso? O pastor não sabe se vestir, não tem mulher em casa? Se o pastor é animado, fala em línguas, pula no púlpito, vão dizer, para que isso? É meninice. Não tem necessidade. Se o pastor não faz isso, vão dizer, que pastor frio, hein? Nunca vi ele falar em língua. Será que é batizado com o Espírito Santo mesmo? Se o pastor tem um carro bonito, vão dizer, igreja dá dinheiro, irmão. Se o pastor tem um carrinho, mas, nossa, misericórdia, hein? O pastor deve estar em pecado, não tem dinheiro nem para comprar um carro que preste. Se a esposa do pastor é envolvida na obra, é ativa na obra, vão dizer, essa irmã está querendo mandar na igreja. Quer mandar na igreja, pastor, cuidado, tem pastor aqui. Se a irmã é mais tranquila, mais tímida, mais no canto dela, vamos dizer, nossa, a esposa nem ajuda o pastor, né? Não apoia em nada. Se os filhos estão envolvidos na obra, vão dizer também, é filho do pastor, né? Por isso que tem oportunidade. Se não são, vão dizer, nossa, os filhos do pastor são todos desviados. Coitado do pastor. Miséria. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se o pastor tem conhecimento, vão dizer, não tem necessidade disso. O negócio é oração e jejum, irmão.
Se o pastor fala muito de oração, o pastor é fanático também, tudo é oração, oração, oração. Então nunca você vai agradar a todo mundo. Coloca isso na sua cabecinha. As pessoas vão nos criticar, fazendo o certo ou fazendo o errado. Então é melhor fazer o certo, ser criticado pelo certo, do que fazer o errado, ser criticado pelo errado. Agora tem uma coisa: Deus está fazendo as obras das suas mãos produzirem. Vai frutificar. E o crítico vai ficar de boca aberta do lado de fora, só olhando, dizendo: quem disse que não ia, estava errado. Deu certo. Por quê? Porque o projeto não é seu e nem meu. Deus disse para Noé: constrói. O projeto é meu, mas quem vai fazer é você. Mas Deus não podia ir lá e fazer, irmão. Pensa comigo. Deus não podia chegar e fazer assim: dá licença, Noé, vai vir um dilúvio, dá um espaço, só limpa essa área aí para mim. Aparece um barco gigantesco, a arca, toda prontinha. Aparecia ou não aparecia? Só que Deus não faz mágicas, Deus faz milagres. Quem faz mágica é o diabo, Deus faz milagre. E milagre tem a participação humana. Porque Deus pode fazer tudo sozinho, mas Ele é especialista em nos usar como sócios na sua obra. Prazer de Deus é nos usar como sócios na obra, irmãos. Isso aqui é lindo demais. Esses dias eu estava em casa e fui lavar o carro. Aí eu tenho um menino de 6 aninhos, fez agora 6 anos. Ele tinha 5, o Augusto. Aí eu falei: vou descer ali. Aí ele falou: pai, onde você vai? Eu falei: eu vou lavar o carro. Eu falei: posso te ajudar? Pode. Já sabendo, né? Pode, filho, vamos embora. Vamos lá ajudar o pai. Então, o que eu faço aqui, pai? Ele falou: eu vou esfregando aqui, sai esfregando ali. Ele onde eu limpava, ele sujava, achando que estava limpando. Mas a alegria dele era tão empolgante. E ele olhava para mim: tá ficando bom, pai? E eu olhava: tá péssimo. Mas, não, filho, é isso aí, continua. Ele mais atrapalhava do que ajudava. Só que a alegria dele era tão grande de estar achando que me ajudava, que eu me alegrei mais do que ele. Numa analogia em proporções infinitamente maiores, Deus também conosco. Deus pode fazer tudo sozinho, porque às vezes a gente mais atrapalha a obra dele do que... Principalmente nós líderes. A gente quer, todo empolgado e achando que está abafando. Olha Deus, e Deus olha assim: tá bom. Você acha que é isso aí? Então tá bom. Mas Deus, Ele olha a nossa alegria em trabalhar para Ele, de fazer parceria com Ele nesta maior de todas as obras, que é a pregação e a propagação do reino de Deus na terra. E Ele se alegra. Por isso que Ele pode fazer só, mas Ele faz conosco. Glorifique a Deus, porque isso é um privilégio. Então não dê ouvido aos críticos. Em quarto lugar, nós aprendemos com a história deste homem, desse grande líder, que Deus, Ele abre portas, mas Ele também fecha. Quando tudo estava certinho, todo mundo dentro da arca, pastor Fernando, todos os animais, Noé, pastor Pablo. Aí o que aconteceu? Deus fechou a porta pelo lado de fora. Quem fechou a porta? Deus. Pastor, Deus fechou a porta? Fechou. Porque a gente está acostumado de maneira viciante em ouvir a respeito de portas abertas, mas nunca de portas fechadas. Se o pregador disser assim, imagine num culto de domingo: Deus manda dizer, igreja, Ele vai fechar a porta. Você não ouve glória a Deus, vamos ficar tudo misericórdia. Que pregador doido é esse? Não, irmão, troca aí a mensagem, é Deus abre. Porque a gente está acostumado apenas a ouvir que Deus abre. E Ele abre, a porta que Ele abre ninguém fecha. Só que o versículo: aquele fecha ninguém. Pois é. Só que, pare para refletir. Deus, até quando fecha a porta para nós, fecha para nos abençoar. E não para nos entristecer. E não para nos matar. E não para nos aborrecer. Deus está falando com alguém aqui esta tarde. Eu sinto a inspiração de Deus para dizer para alguém como resposta de oração. Você tem dito: Senhor,
aquela porta que eu tinha certeza que era a porta dos meus sonhos, que era a porta da minha vida, que ia dar tudo certo, estava andando tudo e caminhando tudo perfeitamente, de repente fechou. Deus está dizendo para você, foi Ele. Não foi o diabo e nem aquele que não gosta de você. Foi Deus. Porque você achava que aquela porta era uma bênção, mas aquela porta ia te matar afogado. Você achava que aquela porta era a porta da sua vida, mas era a porta da sua morte. Deus, quando fecha a porta, fecha para nos proteger. Porque se a arca sai com a porta aberta, a água entra e morre todo mundo. Deus é tão sábio que até quando Ele fecha, Ele está abençoando. Então recebe esta palavra, a porta fechou, mas foi Deus. Se Deus fechou a porta, agradeça. Se Deus abriu, agradeça. É o mesmo Deus quem faz todas as coisas. Em quinto lugar, eu aprendo com a história deste homem que não existe idade para ser usado por Deus. Não existe idade para ser usado por Deus. Tem muita gente dizendo assim, não, meu tempo já passou. Não, isso aí deixa para os jovens, agora não. O jovem diz, não, isso aí não é para mim ainda, não tenho idade para isso aí é para quem já tem mais experiência. Espera aí, vamos pensar aqui uma coisa. Se a gente for analisar a obra de Deus por estes aspectos e por essas categorias intelectuais humanas, ninguém faz nada. Porque se é jovem, vão dizer, não, é muito jovem, não serve. Se já é mais maduro, não, é muito velho, não serve não. Então quem é que vai ser usado por Deus, pelo amor de Jesus Cristo? Deus usa na Bíblia criança, aleluia. Deus usa adolescente, usa ou não usa? Deus usa jovem, Deus usa adulto e Deus usa idoso. Deus usa quem quer ser usado por Ele. Quantos anos aproximadamente Noé tinha quando Deus falou com ele para construir a arca? Colocar ali por baixo, uns 500. Quinhentinho. Quem aqui tem 500 anos, levante a mão, por gentileza. Por favor. Ninguém, irmão, não seja mal educado. 400 anos, vamos baixar. 400, quem tem 400? 300, alguém? 200, alguém tem 200? 100? Alguém tem 100? Também não? Pois é. Dou-lhe uma, dou-lhe... Se Deus usou um homem com mais de 500 anos para o maior projeto do seu tempo, por que Ele não vai usar você? Você crê que Deus usa pessoas de qualquer idade? Então glorifique ao Senhor. A idade não é problema. O problema é não querer. Deus usou Noé com a idade avançada. Deus chamou Moisés com 80. Josué com 85 estava voando. Voando baixo. E a gente olha, não, mas é muito novo. Irmão, você se esquece que Jesus tinha por volta de 30 anos. E os discípulos eram mais jovens do que ele. E eles revolucionaram a história da humanidade. Eram jovens. Timóteo foi pastor da maior igreja da Ásia, Éfeso, uma megalópole dos dias em que eles estavam vivendo. Foi um grande pastor. Tito era um jovem, foi pastor da ilha de Creta. Saulo, quando foi chamado por Deus, também era jovem. Davi, Samuel, José, a lista é infinita. Deus não tem problema com a idade. Deus tem problema com a mentalidade. Eita glória. Tem muita gente que tem a mentalidade negativa em relação à obra. Deus não tem problema com a tua idade. O problema com Deus é com a tua mentalidade. Se você acredita na Bíblia e sabe que Deus usa pessoas de faixas etárias diferenciadas, você entende que Deus é Deus e que não precisa de mim, mas Ele me usa pela sua graça e como privilégio para nós. Vamos finalizando?
Em último lugar, quando nós analisamos e olhamos de maneira bem objetiva para a história deste líder, nós também vamos ver um detalhe na arca. A arca não tinha leme. Uma linguagem bem simples, para você entender, não técnica. Não tinha volante. A arca não tinha volante. Deus falou para Noé, constrói. Mas não falou para ele, dirija. Deus disse para ele, faça o projeto, construa o projeto, mas não disse para ele, conduza o projeto. Quem conduz o projeto é Deus. Nosso papel é só construir o que Ele mandou. Agora, o restante é com Ele. É por isso que a obra de Deus nunca vai ter fim. É por isso que a igreja é indestrutível. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, porque a igreja não é projeto de homens. A igreja, ela não é guiada por homens. A igreja não é sustentada por homens. A igreja é de Deus, e por isso não tem diabo que possa destruí-la. Quem pode glorificar ao Senhor? Aplauda Ele nesta noite. Deus abençoe.